Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a presença de todos. Hoje é um dia especial para o Instituto de Estudos Avançados da Universidade, porque nós temos uma excelente conferencista. Bom, e passando para a conferência, a professora Lídia dispensa a apresentação, mas apenas para pequenos detalhes. Ela é professora titular do ICB. Ela tem doutorado nos Estados Unidos, no Mount Sinai Medical School, Graduate School. É professora do Instituto de Biociência, é chefe do Laboratório Nacional de Célula-Tronco, como está aqui mencionada, é também integrante de um CEPIDS, inclusive o qual a base desse CEPID é aqui no Hemocentro, coordenado pelo professor Zago e professor Dimas. E, além de ser uma grande cientista, com uma vasta produção científica, importantíssimas contribuições que ela tem feito à ciência, ela também é uma pessoa que tem um grande papel na divulgação da ciência no Brasil. Então, dentro desse contexto, agradecemos imensamente a deixar os afazeres em São Paulo e estar aqui presente. Muito obrigado, professora. Obrigada. Eu agradeço imensamente o convite, é uma honra participar desse ciclo de conferências do Instituto de Estudos Avançados, da USP. Então, eu faço parte do CEPID, o Centro de Terapia Celular do Hemocentro, do Ribeirão Preto, e eu trabalho especificamente com células-tronco embrionárias. E hoje, o que eu preparei aqui é uma conferência onde eu vou falar para vocês o que são as células-tronco, os diferentes tipos de células-tronco que existem, quais são as características de cada um deles. Isso é muito importante para a gente acompanhar a área. E qual é o cenário atual das pesquisas com células-tronco no Brasil e no mundo também. E eu gosto de começar essa aula por esse começo, Isso aqui é um momento muito importante na formação de um novo indivíduo. É na fecundação em que é estabelecido um novo, inédito genoma que vai dirigir a formação e o funcionamento desse indivíduo. Então, aquela primeira célula onde fica estabelecido esse genoma, que é uma junção, uma soma do genoma materno e do genoma paterno, aquelas células eventualmente começam a ler as instruções desse DNA, e aquela célula, então, começa a se dividir inicialmente em células idênticas. Cada vez que ela se divide, ela vai, então, replicar e copiar aquele genoma inteiro para as células filhas. E aqui nesse embrião, que é um embrião de 5 dias, um embrião humano de 5 dias, a gente já começa a ver uma primeira diferenciação dessas células, uma especialização. A gente vê que existe, agora não é mais só um conglomerado de células idênticas, mas a gente tem essas células daqui que vão dar origem aos tecidos extraembrionários, à placenta, e aqui essas células do que a gente chama de massa celular interna ou do botão embrionário, que vão continuar se multiplicando e se especializando de forma muito específica e organizada para eventualmente dar origem a um indivíduo complexo como é o ser humano. E eu podia ter posto aqui uma drosófila que era tão complexo quanto, talvez não tanto quanto, mas enfim, ainda fascinante, como aquela célula dá origem a um indivíduo complexo. Então, a gente tem aqui trilhões de células divididas em mais de 200 tipos celulares específicos, conectadas de forma muito bem determinada para o correto funcionamento desse indivíduo. Só que ao longo da nossa vida, seja por alguma doença ou por algum processo natural do envelhecimento, alguns dos nossos órgãos e tecidos vão perdendo a sua função. E a medicina tenta, então, remediar isso de diferentes formas. Uma forma seria a gente tentar tratar
o nosso corpo, da mesma forma em que a gente trata aqui, por exemplo, esse caminhão, em que, por exemplo, um carburador pode estar defeituoso e a gente vai lá e substitui aquela peça defeituosa. A gente, de alguma maneira, faz um pouco disso no ser humano quando a gente faz, por exemplo, os transplantes de órgão. E a gente gostaria de, então, poder substituir órgãos e tecidos doentes ou envelhecidos que perderam a sua função por órgãos e tecidos saudáveis. E a gente faz isso um pouquinho com os transplantes de órgãos e a gente tem talvez uma possibilidade de aumentar a eficiência dessa renovação do nosso organismo utilizando células-tronco. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho atrás e definir o que são células-tronco. Célula-tronco virou um termo muito marqueteiro, né? E antigamente era o DNA, que era o termo mais marqueteiro. Até a Shell tinha DNA na sua gasolina, tinha um DNA. E hoje em dia eu acho que até célula-tronco deve vender mais do que DNA. Mas o que uma célula tem que ter para ganhar esse título de célula-tronco? Ela tem que ser uma célula com uma capacidade de autorrenovação ilimitada ou prolongada. O que isso quer dizer? É uma célula com a capacidade de se multiplicar em células idênticas a ela mesma por um longo período de tempo. E ela também tem que ser capaz de produzir pelo menos um descendente altamente diferenciado, ou seja, ela está se multiplicando em células idênticas a ela mesma, de repente ela recebe algum estímulo externo e ela então se transforma, se diferencia numa célula mais especializada. Tá? Então, esses são os dois requisitos para você então dizer que uma célula é uma célula-tronco. E a gente chama de célula-tronco, né, nessa alusão a um tronco, como num tronco que vai dar origem a galhos, flores, folhas, sementes. Uma célula-tronco também teria a possibilidade de dar origem a diferentes tipos de células. E a gente divide as células-tronco em dois grandes grupos, que são as células-tronco adultas e as células-tronco embrionárias. E é importante a gente entender quais são as diferenças entre esses dois grandes grupos. Aqui, então, vou começar falando das células-tronco adultas. Eu coloquei aqui adultas entre aspas, porque eu vou chamar de uma célula-tronco adulta uma célula derivada de um indivíduo após o nascimento. Seja ele um recém-nascido, por exemplo, as células-tronco do sangue do cordão umbilical, entram nessa categoria de células-tronco adultas. As células-tronco adultas que a gente conhece há mais tempo são as células-tronco da medula óssea. E são células que ilustram muito bem aquela definição acadêmica ali que eu coloquei de células-tronco. Então, eu tenho na nossa medula óssea, no interior dos grandes ossos, essas células-tronco que se multiplicam e, dado algum estímulo externo, elas vão dar origem a todos os tipos de células que compõem o nosso sangue. Tá? Então, eu coloquei aqui as hemácias, que vão transportar o oxigênio, as células responsáveis pela coagulação do sangue, as células do nosso sistema imunológico. Elas são todas produzidas a partir dessas células-tronco hematopoéticas, tá? Que dão origem ao sistema hematopoético. Então, vocês estão vendo? Quer dizer, é uma célula capaz de se multiplicar e gerar outras células-tronco, mas também capaz de gerar todos esses descendentes aqui altamente diferenciados. E a gente faz transplante de células-tronco há décadas. Quando a gente faz um transplante de medula óssea, vamos dizer que uma pessoa está com leucemia. Então, o órgão dela doente é esse sistema hematopoético. Então, a gente faz um transplante de células-tronco, a gente vai lá e retira o órgão doente. Com quimioterapia, com radiação, a gente destrói a medula óssea daquele paciente e coloca no lugar a medula óssea de um indivíduo saudável. Nessa medula óssea vão ter essas células-tronco hematopoéticas saudáveis, que agora vão, então, reconstituir, regenerar o sangue e a medula óssea daquele paciente, agora com um tecido saudável. Tá? Então,
assim, há décadas a gente sabe que na medula óssea existem essas células, que são células-tronco, que são capazes de produzir as células do sangue. O que aconteceu no início do século XXI, lá para os anos 2000, 2001? Começaram a sair alguns artigos que sugeriam que na medula óssea nós também tínhamos células-tronco com uma maior versatilidade, que as células-tronco existentes na medula óssea, além de produzir sangue, seriam capazes também de produzir células do fígado, células do cérebro, do músculo cardíaco e assim por diante. Então, vocês imaginem como isso aumentaria a capacidade terapêutica das células da medula óssea. Então, uma série de resultados em modelos animais sugeriam que você tirava a medula óssea do animal e injetava no coração dele um coração infartado, aquelas células regeneravam aquele coração infartado, ou regeneravam um fígado cirrótico, né? E baseado, então, nesses resultados em modelos animais, no mundo inteiro começaram, então, os ensaios em seres humanos. A gente já fazia transplante de medula óssea há muito tempo, a gente só passou, em vez de colocar elas na veia para elas irem para a medula óssea, a injetá-las nos diferentes órgãos que a gente queria regenerar. E a ideia era que essas células, magicamente, ao se ver, por exemplo, num coração, elas receberiam estímulos e se transformariam em células do músculo cardíaco e regenerariam aquilo. Então, isso aqui é um exemplo desses trabalhos, que teve a participação de um grupo aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, em que eles testaram a capacidade de células da medula óssea regenerarem o músculo cardíaco de indivíduos com uma deficiência cardíaca grave. Então, nesses estudos, eles pegaram pacientes, poucos pacientes, 3 pacientes, que estavam aguardando na fila de transplante cardíaco, eles tinham uma insuficiência cardíaca grave, e injetaram células da medula óssea desses pacientes no músculo cardíaco deles, tá? Tiraram da medula óssea e injetaram no coração daqueles pacientes. E eles viram, primeiro, que não fez mal, e isso é uma coisa importantíssima no início desses ensaios clínicos, você mostrar segurança. E aí, como ninguém é de ferro, foram ver também se isso eles tinham tido alguma melhora clínica. E aí, isso aqui é uma medição de função contrátil de uma região lá do músculo cardíaco. E aqui, logo depois das injeções de células da medula óssea, e aqui 4 meses depois, e a gente vê nessa escala essas regiões que parecem ter uma melhora de função contrátil. Tá? Inclusive, alguns desses pacientes apareceram no Fantástico depois, batendo bola na praia de Copacabana. Vocês podem imaginar o que isso gerou em termos de expectativa sobre isso, né? Então, com 3 pacientes, eu posso mostrar que foi seguro, mas eu não posso ainda mostrar a eficácia, né? Pode ter sido uma coincidência. Então, você parte então para a fase 2 e fase 3 de ensaios clínicos, onde você vai agora experimentar isso num número muito maior de pacientes, e você vai fazer ensaios que a gente chama de duplo cego, onde nem o paciente, nem o médico sabe se está injetando a célula ou o placebo. E isso depois, no fim de um tempo, aqueles códigos são abertos e a gente avalia, então, se houve, de fato, uma melhora significativa maior no grupo que recebeu as células versus o placebo. E essa foi uma época, esse início aí de anos de século XXI, eu acho que a primeira década do século XXI, em que realmente havia uma expectativa muito grande sobre essas células derivadas da medula óssea. E elas começaram a ser testadas em várias doenças. Isso aqui é uma revisão de 2011, mostrando o número de ensaios clínicos usando células da medula óssea para diferentes doenças, diabetes, doenças gastrointestinal, doenças neurodegenerativas, doença cardíaca. Tá? E muitos desses testes, naquela época, a gente tinha
muitos deles aqui em fase 1, fase 2, alguns já chegando em fase 3, né, onde você já mostrou a segurança, você mostrou alguma eficácia num número um pouquinho maior de pacientes, e agora você faz um número grande de pacientes para ter a estatística. E essa foi uma época também em que o governo federal resolveu, então, investir em pesquisas com células-tronco no Brasil. Quer dizer, isso era uma onda que estava acontecendo no mundo inteiro, e o governo federal, então, fez, entre 2005 e 2003 e 2008, houve uma série de editais para projetos de pesquisa, para ensaios clínicos e para a construção de infraestrutura laboratorial no país, para a realização, para desenvolvimento de terapias celulares. Quer dizer, se vocês imaginarem que aquele ensaio, aquele teste lá com os indivíduos cardíacos, imagina como simplificaria a vida você trocar um transplante de coração por uma injeção de células da medula óssea, né? Então, quer dizer, o potencial disso era muito grande. E aí, nessa época, a gente tinha vários ensaios clínicos acontecendo no país. A gente tinha um grupo em Salvador trabalhando com doenças de Chagas e hepatite, usando células da medula óssea para tratar a questão cardíaca, a doença de Chagas e a hepatite, o Procardíaco e o UFRJ investindo no uso de células da medula óssea para infarte e derrame, e todas essas aqui no estado de São Paulo, aqui na USP de Ribeirão Preto, especificamente doenças autoimunes. Isso vai ser uma coisa interessante que eu vou voltar a falar, mas, enfim, a tentativa de você regenerar o coração, regenerar uma lesão de medula, na USP lá de São Paulo, e regeneração neural aqui em Porto Alegre, né? Além disso, foi criado também, houve um edital para criar laboratórios para produção de células para a terapia. Uma coisa é a gente produzir células para pesquisa. E o nosso laboratório de pesquisa, apesar de ser limpinho e minimamente organizado, ele não tem toda a qualidade, controles de qualidades e as boas práticas de manufatura para você fazer um produto que possa ser usado em seres humanos. Então, houve um edital em 2008 em que o governo financiou 8 centros de terapia celular no país. Acabaram virando 9, porque eu divido um com o pessoal da UFRJ, que é o Laboratório Nacional de Células Tronco Embrionárias, e aqui em Ribeirão Preto a gente tem o Hemocentro da Faculdade de Medicina, que foi também desses CTCs financiados pelo governo federal, tá? E que é mantido pela FAPESP.